todos. Pessoal Natal, vem andar aqui nesse General bonito, aqui o caminhão General Braddock, para conhecer os parrachos de Maracajaú, aqui no nosso restaurante Parracho Fratume. Então vem galera que é show de bola! Uhul! Essa história é uma história longa, ela começa antes do Parrachos. Na verdade, foi assim uma feliz coincidência. Maracajá era bem diferente, né? Como era bonito de ver a união da família, de fazer dar certo, assim, a felicidade que eles estavam colocando naquele projeto. E eu estava numa viagem em Minas, Timóteo, Minas Gerais, na casa do meu cunhado Pedro. E na casa do Pedro estava o Valentim. A gente era 3 executivos, né? E o que ele vai fazer da vida daqui para frente? Aí resolvemos pensar em montar alguma coisa. Que o Pedro estava com vontade de fazer um investimento no Nordeste. Eu tinha um sonho de fazer um investimento beira-mar. Aí perguntaram se a gente estava junto com eles nesse empreendimento, né? Que era fazer um parque aquático. A gente era jovem, né? Uns 40 anos, acredito. Falei, não, estamos dentro, estamos juntos. E descobriram Maracajaú por acaso. E depois descobrimos também que tinha um rio que passava ali dentro do Manoa, um lugar que estava bom, bonito. Depois descobrimos que tinha o Parrachos. Não compramos a área porque tinha o Parrachos. Maracajá era bem diferente, né? Tinha praticamente nenhuma estrutura, né? Minimamente perto do que tem hoje de turística. Não havia acesso asfaltado, você precisava andar muitos quilômetros, né, ou por Maxaranguape ou por Caraúbas para chegar até Maracajaú. E na época de chuva era assim um terror, porque formava aquelas lagoas, né? Na época foi muito difícil, mas foi divertido até, porque às vezes a gente ficava encalhado na areia. Quando a gente ia de bug, né, botava saco de lixo na cabeça para não se molhar. A história começou em 98. Cheguei no Manoa para construir. Conheci seu Pedro e seu Valentim lá em Minas Gerais, em Patinga. A gente trabalhava com essas obras de eucalipto, aí fui convidado para vir para Natal. Aí viemos. E ficamos no Manoa 98 até 2000, que foi a inauguração do Manoa. Começou os passeios, né? Onde eu conheci mais essa galera da parte do passeio, que não tinha eles ainda, né? E lá ficamos um bocado de ano trabalhando. Eu trabalhava em João Pessoa, conheci seu Marcos em João Pessoa, e ele me chamou para trabalhar aqui com ele. Eu até pedi para ir para São Paulo com ele uma vez. Vou para São Paulo, seu Marcos. Eles, não, vocês vão trabalhar em Maracajaú. Aí eu vim para cá, tava passando um momento meio difícil lá na empresa, vim trabalhar aqui com ele, estou aqui até hoje. E hoje, em relação ao que eu estava lá, estou amarrando cachorro com tiro de linguiça. Eu acho que uma coisa muito importante também, que a gente sempre relembra, quando do Manoa, a gente também montou a escola da Fundação Manoa. Também dá essa oportunidade para desenvolver, né, a educação para as crianças, né? Isso também é muito gratificante. Uma vez a pessoa estava no mar e estava meio agitado no mar e os barcos pegaram uma corda de navio. Então o motor se deslocou e os 2 barcos pararam, né? E a gente tinha que arrumar até o dia seguinte. Então foi uma correria do cão. O Marcos correu lá para João Pessoa para achar o cara que pudesse arrumar o barco. E eu passei a noite inteira no barco. A maré, quando ela enche, o Parrachos é um mar. Então fazia assim, né, o barco. Noite inteira, aquele vento danado, medo. E a gente ficou a noite toda ali, mas de manhã estava funcionando e a gente pegou os clientes e levou. Como a gente era uma empresa familiar, a gente acumulava muitas funções. Me lembro da gente ir de noite no supermercado, comprar fruta, coisas para fazer o café da manhã. No outro dia acordar de 5 horas da manhã, entrar num bug, né, enfrentar a estrada aí de mais de 60 quilômetros, muitas vezes com chuva, com frio. São memórias que a gente vai acumulando, né?
a gente começou junto com o Manoa foi vendido e aí continuamos ainda há alguns anos com a nova gestão do Manoa e algumas diferenças comerciais e de parceria passaram a ser muito importantes. Eu lembro que eu estava numa viagem de surf para fora do país e foi bem no período da parada do IDEMA, que para 20 dias, né? A empresa está parada, eu vou viajar, vou surfar, tá tudo certo. E quando eu volto, eu recebo a informação de que a Potiguar Turismo, nosso principal cliente, representava aí mais de 80% do nosso fluxo, tinha decidido sair do Manoa, né? Então a gente voltou nesse cenário e aí tentamos entender o que estava acontecendo e vimos que não havia nenhuma possibilidade da Potiguar voltar atrás. E foi quando a gente decidiu que a gente ia atender a Potiguar Turismo fora do Manoa, mas nos disponibilizamos a continuar atendendo também dentro do Manoa, já que você poderia ter um barco para atender um lugar ou outro. E aí assim foi por alguns dias, né, até que as diferenças foram se acentuando. E aí num belo dia a gente meio que recebeu a ordem de que tinha que liberar um prédio. A gente ocupava um espaço dentro do Manoa, onde ficava todos os equipamentos, a marina, a oficina, e tinha um escritório do lado também. Um belo dia, falou assim, ó, vocês têm, acho que deram, sei lá, uma semana para sair. Eu disse, tá certo, então vamos organizar, buscar um lugar alternativo. Mas no dia seguinte já cortaram a energia. Cara, foi bem complicado, mesmo. Foi bem difícil. Eu até me emociona que a gente passou a situação, foi bem caótica para todo mundo, viu? A gente teve que tirar nossos barcos de lá, às pressas. Praticamente, quando chegou para lavar nosso material, nem água nos tanques de higienização não tinham mais, que eles cortaram. Aí a gente ficou com o Maracajá Dive, né, que era o antigo restaurante. A gente botava nossos clientes para lá até formar esse restaurante aqui. Começamos do zero, né? Tivemos que redesenhar todo o processo novamente. O Rafael foi muito persistente, resiliente, né? Com o apoio de todos, óbvio, né? E aí chegamos aonde chegamos. Mas a gente pensou muitas vezes em desistir. Eu acho que esse foi um dos momentos mais difíceis para nós, mas a gente tinha uma vantagem que estava todo mundo unido, né? A gente sabia do problema, sabia que seria muito difícil, sabia que tinha que colocar dinheiro para não deixar ruir, né? E eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez, aí ter o nosso espaço, né? E estamos lá onde você conhece, né? Maravilhoso. Olha, durante muitos anos, eu pessoalmente tive uma certa resistência a crescer muito como empresa. Principalmente quando você está muito envolvido na operação e quando você é uma empresa pequena, você associa problemas a crescimento, né? Então, quando você tem muitos problemas para resolver, mas eu acho que a gente começou a perceber que para se manter e atrair também bons profissionais, você precisa ter perspectiva de crescimento. E aí a gente falou, poxa, se a gente consegue fazer da empresa uma atmosfera, um ambiente legal, bom para as pessoas trabalharem, se desenvolverem, evoluir, crescer, né? Por que não crescer? E aí a gente já estava decidido a crescer, né, e ter outras unidades, etc. Nós recebemos um convite de um grupo de empresários que tinham um resort em João Pessoa para que a gente pudesse operar lá passeios náuticos e também operação de restaurante. Para nós também foi uma oportunidade da gente expandir em outras oportunidades, novos mercados, e já era uma vontade que existia, então o convite coincidiu com essa oportunidade. E levar a nossa cultura, a nossa maneira de trabalho, né, como Parrachas é família, a gente já se uniu de uma maneira que parecendo que fosse a mesma cozinha, a mesma história. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas e encaixamos bem direitinho. Eu acho que o maior desafio, a gente teve vários assim, o pessoal fala muito de pessoas, né, você contratar equipe, etc. E realmente foi desafiador, mas nós tivemos um ingrediente extra lá de desafio, porque quando nós chegamos já havia um conflito entre a comunidade e o grupo do resort. Foi igual aqui em Maracajá logo no começo, quando começou
pouquinho todo mundo quietinho, mas quando começou a colocar as maiores empresas aqui, o pessoal tinha aquela resistência que ia tomar o parracho, que ia acabar com os corais, mas pouquinho a gente foi conseguindo abrir a mente das pessoas e conseguir trabalhar, né, lá no Pitimbu, mas foi bem difícil mesmo. Primeiro veio aquela incerteza, né? Total, assim. Primeiro, a gente não tinha noção da proporção que poderia se tomar. A gente viu o noticiário, obviamente, escalando internacionalmente, depois no Brasil, e de repente fala, não, fecha tudo 15 dias, né? A gente estava funcionando normal, e aí um dia começou aquele negócio, vai fechar, vai chegar aqui, o lockdown vai fechar, vai chegar, e chegou. E aí a gente fecha e começa, não, vai ser 15 dias, e aí depois de 15 dias foi um mês, depois de um mês foi 2 meses, e depois de 2 meses a gente não sabia mais quando voltar. Naquele momento, a empresa fez de tudo mais em pouco. Eu vi no mercado várias pessoas demitindo, dispensando. A empresa fez o contrário, né? Manteve na sua base os seus funcionários, fez de tudo e mais um pouco para que acomodasse todo mundo, até para que aquele momento passasse. Para todos ela foi bem assustadora, porque quando que a gente pensava que empresas como o Manu, o Parracho iriam fechar, né? Ia precisar dar aquele stand-by ali e ficar aguardando as coisas melhorarem. Então foi bem desafiador, foi algo que colocou medo, mas eu acredito que tanto a equipe, né, em si, como a direção da empresa, nos passou muita tranquilidade do que seria como protocolo tomado, né, como decisões para poderem estarem reabrindo depois. O clube ele não funcionava, certo? A gente vinha 2 vezes na semana e foi levando até passar essa pandemia aí que teve teve um dia que abriu, mas depois veio novamente a pancada de fechar. Então nós ficamos esperando por Deus que passasse isso aí, né? Assim, que a pandemia deixou todo mundo muito sem chão, né? Com o crescimento que a gente vinha, gerou a preocupação, gerou aquela incerteza, mas que lá no fundo de tudo a gente sabia que ia ter uma saída. E aí depois a gente teve um outro momento seguinte, né? Que o governo ofereceu uma ajuda importante para as empresas, né, nesse período, e que obviamente tinha uma contrapartida depois de manter todos os empregos daqueles que receberam ajuda durante esse período, e aí assim fizemos. Garantiu que todos ficassem e graças a Deus a gente teve uma excelente retomada, a gente se preparou muito bem na época, fizemos os cursos que tinha, né, para receber as pessoas naquelas condições, nos adaptamos muito rápido e voltamos. E aí já no ano seguinte a gente tinha uma demanda reprimida muito grande, conseguiu uma retomada muito boa, e aí seguimos com os planos aí de crescimento, de expansão, que depois acabaram vindo, né? A gente voltou na pandemia em julho. Eu não me lembro se a Paraíba voltou um final de semana antes ou se foi um final de semana depois do que Maracajaú. Eu acho que foi depois, acho que Maracajaú abriu primeiro. Então a gente ainda ficou mais uns 2 meses, 1 mês e meio funcionando na Paraíba, né? E foi um choque, assim, foi inesperado. A gente foi num dia normal, para passar um final de semana trabalhando normal, e a gente recebeu essa notícia, né? Foi uma decisão dolorosa, porque lá nós fizemos amigos, tínhamos colaboradores lá que trabalhavam conosco, então você se vincula a essas pessoas. Então é um sentimento de dor, porque todo mundo acredita, põe energia, põe foco naquele processo, mas foi todo mundo surpreendido por um momento que não tinha realmente o que fazer. A turma que a gente tinha lá também, as pessoas que a gente conheceu, a equipe que a gente formou, era um negócio assim espetacular. Era uma turma também dessas igual que se a gente for para vender coco na praia, a gente vai todo mundo e vai ser massa. Eu não esperava a forma como as coisas elas se sucederam na parceria que a gente tinha lá, e depois se mostrou muito bom, muito feliz, assim, né? A gente enxergou depois que o quanto antes acontecesse aquilo, melhor era. Olá, meu nome é Patrícia, trabalhei na unidade da Parracho de Pitimbu, Paraíba, durante 3 anos.
Vou dizer que estou lisonjeada em fazer parte desse documentário e dizer o quanto especial foi, o quanto eu aprendi, o quanto foi maravilhoso trabalhar na Parrachos. Conheci pessoas maravilhosas, de um coração gigante. Para mim, profissionalmente e pessoalmente, foi uma experiência que guardarei para minha vida inteira. Rafael e Nara lideram essa empresa aí com maestria e são 2 seres humanos de coração assim diferenciado. Vou dizer que foi muito bom trabalhar com vocês. Vocês sempre estarão nas minhas orações e no meu coração para sempre. Obrigado pela confiança, por acreditarem no meu trabalho, por me acharem aqui perdida num lugarzinho desse. Mas foi muito bom tudo que a gente viveu. Eu realmente muitas das vezes saí da minha zona de conforto, mas eu aprendi muito com vocês. Aprendi de verdade. Um beijo de todo mundo aí de Natal, dizer que eu tô morrendo de saudade. Eu desejo que venham mais 50, 100 anos, que possam levar esse legado de vocês aí por muitos e muitos anos. Um beijo. Fiquem com Deus. Então, a gente ficou com o espólio, né, da guerra, que foi o barco, né? A gente foi um investimento bem grande do Eldorado 7 e meio que a gente falou, pô, vamos fazer o que com esse barco, né? E aí a gente começou a buscar novas oportunidades de passeio mesmo, né? Do que fazer, onde tentar. Fomos mapeando e chegamos até o Rio Potengi como sendo o melhor candidato para o barco e dentro da zona geográfica que a gente atua, mais fácil, mais perto do que na Paraíba. E aí a gente tinha tido uma experiência muito legal lá na Paraíba com o Doc. Ele nos ajudou a construir o roteiro lá, criar um texto, criar algo que fosse mais do que só um passeio, né? De que trouxesse experiência. E aí a gente conversando com ele, mapeando o que tinha lá. Cara, tem o forte, tem o mangue, tem a ponte, tem o museu, tem a Pedra do Rosário, tem tanta coisa. Eu queria que o povo sorrisse, o povo chorasse, admirasse, que despertasse a consciência. Eu queria que tivesse gente fazendo coisa, música e tal. Eu queria um monte de coisa, né? Aí o Doc falou, rapaz, a única coisa que vai entregar tudo o que você quer é um espetáculo de teatro musical. E eu falei, caramba, um espetáculo de teatro musical num barco, é possível? Ele falou, é. E aí a gente resolveu embarcar. Então, sobre o Alto do Potengi e Paraíba, já tinha um pouco a ver, porque lá nós já realizávamos um passeio de barco no rio e dentro da floresta que tinha um passeio de caminhão. E é onde a gente fazia uma dinâmica para remeter as pessoas num momento emocionante, com a parte de poema. Então já tinha alguma coisa de cultura nesse passeio, contato com a natureza. Então, a parte básica da ideia de ter um outro produto que levasse a essa mesma ideia, mas um produto muito mais bem elaborado. Eu hoje sou dos atores o mais antigo, né? E assim, eu tive na primeira formação e eu tive ali no processo mais embrionário do Alto do Potengi. Eu não sabia nem qual era o personagem que eu ia fazer, porque no texto original só tinha o Zé da Ginga e a Maria. A princípio eu pensei que ia ser o Zé da Ginga, eu falei, Doc, vai ser o Zé da Ginga, meu personagem? Aí ele disse, não, a gente vai pensar em algo novo pra você. E eu cheguei lá pra ensaiar, fiquei muito feliz que eu encontrei Denis, eu já tinha trabalhado com Denis. E foi muito feliz encontrar ele lá, eu conheci Jai também. A gente foi ensaiando e a gente foi criando muita química e foi mágico, assim, voltar ao palco. E um palco que o cenário fica mudando o tempo todo de fundo, que o público interage muito, que a gente vê o público. Normalmente no palco a gente não vê o público. Então foi uma experiência totalmente nova, totalmente única. Gera um sonho muito grande fazer um espetáculo num barco. Toda vez que eu ia no Rio Potengi, eu olhava os barquinhos lá e ficava dizendo, um dia eu ainda me apresento num barco. Encontrei Doc e a gente já trabalhava junto, né? Já trabalhou junto antes em outros espetáculos. E ele, amigo, tem um personagem que daria certo pra você. E aí, queria saber se
você topa? Ah, eu disse, já topei. E aí na semana seguinte eu já comecei os ensaios pra apresentação e foi bem assim, na verdade, que isso aconteceu. Eu fui convidada pro Alto do Potengi algumas vezes, só que infelizmente os horários e dias nunca batiam, sempre tinha choque de horário, mas em algum momento decidiram que iam abrir mais dias, precisavam de novas atrizes, e aí o convite foi feito novamente. E eu podia em um desses dias, que era a terça-feira, foi quando eu finalmente entrei pro Alto do Potengi e eu fiquei muito feliz. Eu nunca tinha trabalhado em um barco, ainda mais um espetáculo musical. Foi um mundo completamente novo. Eu acho que o Alto do Potengi traz uma pegada muito forte de inovar, de pensar fora da caixa mesmo. E associado também muito forte com um propósito. Ele tem essas duas características muito fortes e que eu acho que fortalece muito a nossa identidade com isso. Hoje, para mim, o Alto é uma realização. Não existem espetáculos em Natal durem tanto tempo quanto o Alto do Potengi está durando. Atualmente, no momento da gravação, a gente está com 2 anos e 5 meses. É a peça mais antiga em cartaz atualmente em Natal. A gente acabou de receber o nosso primeiro prêmio Traveler's Choice. É assim uma grande felicidade, é uma realização, um orgulho muito grande. Pra mim é o meu tesourinho, porque ele se tornou pra mim esse lugar de conforto, esse lugar de entrega, esse lugar de brilhar os olhos, sabe? Existe o David antes e o David durante e o David depois do espetáculo. E tudo isso feito com muita alegria, com muito amor e principalmente com muito afeto à própria cidade. Ele representa essa apropriação da história da cidade que consequentemente também faz parte da minha própria história. A gente teve que viajar bastante. Nós visitamos os principais beach clubs do Nordeste, digamos assim, né? Para poder conhecer o que funciona e entender o que fazia sentido pra gente. E aí fomos discutir com os sócios. Depois isso foi traduzido em um projeto arquitetônico mesmo, que é o Master Plan, e que nós estamos na fase de execução. Executamos a primeira etapa, agora a segunda etapa, então tem várias etapas ainda a serem executadas, mas o processo de construção veio a partir daí. Eu me orgulho de tudo, sabe? Porque nem todo mundo tem a coragem que nós tivemos, né? Então, hoje eu vou para Maracajaú, eu vejo o nosso empreendimento, eu falo, poxa, que coisa maravilhosa, né? Eu já ouvi histórias assim, poxa vida, foi o melhor dia das minhas férias, fui muito bem tratado aqui, a comida estava ótima, o mergulho foi ótimo, fui muito bem tratado por todos aqui, né? Então isso dá um certo orgulho, né? Porque esse é o objetivo do seu trabalho, né? Prestar o melhor serviço possível, né? Outra coisa que dá orgulho é você saber que aquelas pessoas que trabalham lá, que trabalham aqui, né, constituíram família, ou estão constituindo família, educando filhos, tal, e você teve uma participação disso. É um orgulho meio silencioso, você olha, fica na sua, mas você fica contente de ver que você ajudou o outro. Com certeza, o crescimento das pessoas que estão dentro da empresa com a gente. Assim, você olhar para dentro da empresa e você ver que tem pessoas que estão com a gente há 25 anos, 20 anos, 15 anos, 10 anos, 5 anos. E pessoas que vestem realmente a camisa, que amam realmente a empresa, que se sentem parte mesmo. Então, assim, eu acho que essa cultura que a gente conseguiu construir junto com a equipe, junto com a história, né, com as coisas que a gente passou, de pertencimento mesmo, eu acho que isso é o que mais me encanta. Eu acho que o crescimento das pessoas, acho não, com certeza, assim. Eu acho que outro dia eu estava conversando, né, até com alguns colaboradores, com Romário, e aí ele me trouxe um depoimento muito legal de Leandro para ele, dizendo, rapaz, é muito interessante de ver que como muitas pessoas que chegam na empresa ou passam pela empresa, elas mudam para melhor, né? Como
profissional, como pessoas. Então eu acho que esse é o maior orgulho que a gente pode ter. É um privilégio. Participar desses 25 anos da empresa Parrachos, eu não sou dos precursores, não sou do início. Tem gente aqui que está muito mais tempo que eu e pode falar sobre isso, talvez com mais propriedade do que eu mesmo. Mas eu posso falar pelo tempo que eu estou na Parrachos Praia Clube. É uma empresa fenomenal, cara. Eu não conto quantas pessoas já encontrei na rua que me falam pessoalmente assim, ó, pô, será que não tem uma vaga lá? Pô, eu queria trabalhar lá. Então esse desejo que as pessoas às vezes elas esboçam de estarem conosco é pela fama que a Parrachos Praia Clube tem, que não foi conquistada em 1 ano, em 2, nem em 3. São 25 anos. A empresa aqui para mim é tudo, cara. A empresa que é o sonho de qualquer pessoa trabalhar nessa empresa. E para mim é um orgulho, sabe? Trabalhar nessa empresa aqui, onde eu construí minha vida, construí assim a minha família também. Hoje eu tenho as coisas através da empresa, né? Graças a Deus eu consegui realizar alguns sonhos trabalhando aqui, né? Para mim é tudo essa empresa aqui. É gratificante e ver que eu estou fazendo parte dessa história desde o início, desde quando a gente começou em 2009 no Manoa, que comecei nas fotos e até hoje fazendo parte dela e que seja mais e mais e mais. Para mim, significa ser uma empresa séria, uma empresa que ela trabalha com seriedade, ela como uma coisa que eu sempre falava com o Rafael, que é empatia, tem muita empatia em relação ao funcionário. Ela investe muito no funcionário. Em relação a mim mesmo, a Parra significa o meu crescimento. A Parra significa o que eu aprendi aqui dentro hoje, o que eu sei fazer hoje. O que eu sei fazer hoje foi devido aos investimentos que foram colocados sobre minha pessoa e que eu corri atrás também, mas se eu não tivesse esse investimento, talvez hoje eu não teria esse conhecimento que eu tenho. Eu quero, que a gente tenha, mesmo tendo 25 anos, a gente tenha uma cultura e uma cabeça de startup, no sentido da gente experimentar muito, buscar inovação. O futuro da empresa e o crescimento, ele vai estar garantido, que eu acho que depende das pessoas. Eu acho que o principal legado que eu gostaria de deixar e que é o que eu mais me orgulho, que é dos valores que a gente busca cultivar aqui dentro, como seres humanos, onde um se importe com o outro, seja com o colega de trabalho, seja com o fornecedor, seja com o cliente, que a gente possa ter esse ambiente e viver esse ambiente. Eu acho que esse é o maior legado assim, que alguém ou uma empresa pode deixar. Foi muito rápido, né? A estrada é longa, mas foi rápido. Eu sei que não vai dar para fazer mais 25, mas eu gostaria de fazer mais 25. Fico feliz com isso. A gente tem um projeto, né? A gente sempre olha muito na frente, o pessoal do conselho olha muito na frente. A gente tomou algumas decisões tempo atrás, que a gente precisa ter pessoas administrando os negócios que independam do Rafael, entendeu? E a gente replicar esse modelo para outros lugares, né? Não exatamente iguais, mas os lugares que possam ter mergulho, que você possa ter um day use, etc. A tendência é sempre aprimorar, fazer cada vez melhor, deixar um lugar bem agradável, bem bonito, bem gostoso. E o cliente está sempre feliz e satisfeito conosco, com o nosso trabalho. Eu imagino grandioso, com mais piscinas, mais barcos, imagino Maracajaú,
desenvolvida, como assim um porto de galinhas, que tenha muito movimento, tenha muitos hotéis, muitas pousadas, né? Eu não desejo coisa boa só para minha empresa, eu quero o bem da cidade, né? Eu sei que é difícil, mas eu acho que a gente tem que acreditar que um dia Maracajaú vai prosperar. Eu espero de todo o meu coração. Um legado de coragem que eu quero deixar, principalmente para os meus filhos, para os meus netos, né? Que eles saibam, né? Somente as crianças hoje, da história, né? E de como a gente conseguiu chegar até aqui, né? Mas é isso, legado de coragem. Pelo caminho que a gente vai assim levando assim, o futuro é de expandir. Eu imagino que daqui vai expandir muito ainda, viu, cara? Nem sei aqui em Maracajaú, mas em outra área também, porque acho que já vai ter, com certeza vai ter outros projetos já para poder crescer a família Parrachos. O legado que eu quero deixar é o que eu aprendi, né? Durante esses anos você aprende muita coisa, ensina. E o legado que eu quero deixar para todo mundo é o que eu aprendi aqui dentro e que eu ensino para os outros, né? O comprometimento, a seriedade que a empresa tem, ela, como sempre seguiu e segue, né, essas qualidades, o futuro é muito promissor, muito sucesso, com certeza. E ela tendo sucesso, a gente vai junto também. Rapaz, imagina assim, o investidor, eles continuam, né? O sonho deles é terminar, investir, né? Fazer uma grande empresa e eles estão devagarzinho, lutando para isso, entendeu? Imagino que no futuro vai ser muito bom. Vai ter investimento, né? Vai ter algo a mais aqui, mais trabalho, vai ter tudo de bom para muita gente. É o que eu vejo. No futuro, assim, ser conhecido mundialmente, né? O mundo todo. Que já tá quase lá, né? A gente já tá nesse ponto aí, né? Eu acho que é uma sensação, é um misto, né? De orgulho mesmo, de felicidade por fazer parte, né? Disso. E também de responsabilidade, né? De corresponder isso à altura, né? À altura do que a gente se compromete ser como empresa, né? À altura do que pode ser considerado o melhor possível que a gente pode fazer também, sabe? Acho que é isso. É uma palavra só. Aprendizado. Muita gratidão. De olhar para trás e realmente ver tudo que a gente conseguiu fazer e onde a gente conseguiu chegar como empresa, como equipe. Foi massa, é massa e vai ser massa. Para mim, o que eu mais tive lá foi alegria. Eu adoro aquilo. E a palavra para mim é alegria. Luta e alegria. Aliás, eu falei duas palavras, né? Missão cumprida. Vamos fazer de novo. A realização. A realização. Realização de sonhos que nós tivemos, né? E hoje estamos aqui, a gente tem uma certa qualidade de vida e nós estamos felizes. Cara, pra mim é uma coisa que eu não tenho nem palavras, sabe, cara? Uma gratidão. Agradecer por esse tempo todo que estou aqui. A todo mundo aqui, todos, entendeu? Principalmente a Rafael, Nara, os dirigentes de dentro da empresa, todos eles. Orgulho, gratidão, seria isso. Amor. Porque a gente tem que primeiro fazer o que a gente gosta, né? E aqui a gente recebe dar e recebe amor ao mesmo tempo. O carinho, o respeito a todos os colaboradores é assim uma forma de trabalho que contagia.
Eu falo que para ser Parrachos tem que ser parracheiro, porque a gente sente que a pessoa faz com muito amor o que passa. A gratidão de acreditarem na capacidade de alguém que ainda não era capacitado. A palavra é muito obrigado. Só gratidão. Sucesso. Parrachos, 25 anos de sucesso. A história da empresa Parrachos começou dentro do empreendimento Manoa Park. É como a história do discípulo que superou o mestre. Acertamos na escolha. Deus nos enviou as pessoas certas para caminhar junto conosco, trabalhando árduo, mas com alegria, administrando os conflitos, seguindo em frente, confiantes, comemorando as realizações e perseverando no compromisso com o crescimento contínuo. O resultado nós vemos hoje, 25 anos de dedicação. Estamos felizes e orgulhosos dessa linda história e de vocês que continuam escrevendo-a com maestria, com muito carinho e admiração. Pedro, Inês, Valentim e Rosário. Grande abraço.